esposa do piloto e influencer de aviação Lito Souza, faz um desabafo emocionante nas redes sociais e explica o que é que está acontecendo de fato com o diagnóstico com o Lito. Eu vi logo mais cedo esse depoimento dela e fiquei arrasado, né? Arrasado. Tá todo mundo muito comovido com essa situação. E já temos um enredo do que se trata, né? Vamos, para eu não ficar pecando nas minhas palavras, no que eu poderia dizer ou não dizer sobre isso, vamos trazer informações do portal G1, porque são pelas palavras mais precisas. A esposa do influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Música, contou em um vídeo muito emocionante, que ele teve o diagnóstico da doença. Ela até disse assim, eu não sei se exatamente é assim que se pronuncia, eu também não sei, mas é Creutzfeldt-Jakob. É uma doença muito rara e sem tratamento. Tem um estudo em Harvard, mas ela até relatou sobre a dificuldade de locomoção, porque a gente vai falar sobre a mobilidade de Lito também, não sei se a reportagem exatamente o traz, mas ele correria o risco de um estresse muito grande com esse transporte, se porventura ele for para os Estados Unidos estudar em Harvard essa doença, porque ele poderia receber o placebo, enfim. É uma doença que não tem tratamento ainda por ser extremamente rara e que causa perda dos movimentos e demência. No vídeo publicado, é a Mia, né? Eu só queria saber o sobrenome da Mia. Eu não entendo porque o G1 não só fala a esposa, a esposa. Deixa eu ver se no título tem. É a Mia, eu só estou esquecendo o sobrenome de Mia. No vídeo publicado nessa sexta-feira, a esposa de Lito, que é Mia, vou me certificar, não quero correr o risco de falhar nesse sentido. É Mila, perdão, tá aqui. Mila, é Mila. Comentou que o diagnóstico demorou a ser fechado, mas nas últimas semanas o influenciador começou a perder parte da capacidade motora de movimentação. Ela tá muito, muito arrasada e ela até começa o vídeo dizendo o seguinte, a Mila. Ela começa o vídeo dizendo que ele gravou um conteúdo que vai ser publicado, ela não queria, mas que ele falaria sobre essa situação. E que ele perdeu muitos movimentos, mas a perspectiva da demência ainda não existe. Ele está lúcido, de acordo com Mila. Ela está sem chão, o vídeo tem mais de 12 minutos de duração, explicando até como Lito lidou com a informação e a, comunicado para o filho que eles têm de 7 anos, né? Duro. É uma dureza, meu filho. A vida é dura, né? O diagnóstico demorou a ser fechado, o exame teve que ser levado para fora do país. E por isso que ele estava off. Eles estavam off. Porque a situação, o quadro clínico dele piorou. E eles queriam uma resposta para saber se tinha um tratamento, algo que poderia ser feito. Em julho, agora, de 2026, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. No início de agosto, ele contou em um vídeo que, durante o tratamento de câncer, percebeu uma dormência no braço esquerdo anormal, que após uma viagem de avião para os Estados Unidos evoluiu e obrigou ele a voltar mais cedo para o Brasil, para investigar o problema. Ao ser atendido, ele foi diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Ou seja, por meio do câncer, ele já descobriu essa doença que está sendo avassaladora, né? Após
esse quadro, segundo Mila, ele passou por uma série de exames que confirmaram o diagnóstico dessa enfermidade, Creutzfeldt-Jakob. Mila disse, entre aspas, nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra, comentou emocionada. A esposa contou que Lito deve ser mantido em home care, que é um tratamento hospitalar em casa, e que ele precisará de um cuidador. É difícil até falar sobre, né? Cara tão talentoso, tão cheio de vida, meu Deus do céu. Mas o que é a doença? O G1 traz essa informação, esse debate, essa análise. Na verdade, essa informação propriamente dita. A doença de Creutzfeldt-Jakob, DCJ, é uma doença priônica humana, rara, neurodegenerativa, progressiva e sem cura. O quadro costuma ser com demência, perda de memória e tremores, e evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro de maneira simultânea. Ela pertence a um grupo chamado de encefalopatias espongiformes transmissíveis, EET, batizado assim por 2 motivos: a capacidade de transmissão da doença e o efeito que ela provoca no tecido cerebral, que passa a apresentar um padrão aí esponjoso ao ser analisado. Segundo o neurologista José Bauab, o prion se instala dentro do neurônio e intoxica progressivamente. O efeito não fica restrito à célula isolada. A toxicidade também compromete a glia, tecido responsável por dar suporte e sustentação aos neurônios. Olha o que descreve o médico, entre aspas. As partículas proteicas entram dentro do neurônio, intoxicam o neurônio e vão tendo um comportamento absolutamente destrutivo e tóxico da célula, descreve Bauab. A doença ela é considerada rara, com poucos registros pelo mundo desde a sua primeira notificação nos anos de 1960, de tão rara que é. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, de 2005 a 2021, foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob. Deste número total de 1.576, apenas 34% foi confirmado. Ou seja, cerca de 547 casos da doença numa janela de 16 anos. É isso o que torna, dentre outros fatores, mas esse é um dos principais, a doença efetivamente rara. Segundo o boletim epidemiológico, os casos são divididos da seguinte forma. Você que me acompanha do Brasil inteiro, vamos ver. São Paulo, 202 casos. Minas Gerais, 57 casos. Paraná, 44 casos. Rio de Janeiro, 38 casos. E Rio Grande do Sul, 35 casos. É complicado. Mila, Lito, saúde, força e fé mais do que nunca. Não tem muito o que a gente dizer, né? E torcer para que tudo corra bem. Que tudo corra bem, porque é o que nos resta. Torcer. Eu sou o Fábio do Bu, língua solta da TV e da internet. O meu carinho para você. Um beijo carinhoso e até a próxima.